Olá, boa tarde, como estão todos? Todos sejam muito bem-vindos, todas e todas. Nós estamos aqui em mais um Arquitetura do Planejamento em Pauta, né? Estamos aguardando a professora Angélica Carline, que já entrou aqui a solicitação. Já vou estar chamando a professora Angélica. E que é um... Olá, professora, boa tarde, como vai a senhora? Tudo bem, tira esse senhora, menina, senão você me envelhece mais do que eu já sou velha. Não, então tá bom, você. Obrigado, Adelino. Prazer Nada. imenso estar com você. Muito prazer mesmo. Obrigado. Não, eu que agradeço e a oportunidade de quem está aqui lhe ouvindo, que se alguém entende de seguro é a senhora, né? E eu queria primeiro agradecer sempre a sua disponibilidade de ter participado do Arquitetura, este livro aqui, com um artigo. Eu nem conhecia a professora, mandei um e-mail, tudo bem que quem me indicou, né, indicou para eu procurá-la foi o professor Mário Viola, meu colega do mestrado, sei que é seu amigo, seu colega e trabalha na área de seguro há muito tempo. E o Mário disse, não, fala com a Angélica e tal. Eu disse, mas eu não conheço. Ela, não, manda um e-mail. E desse e-mail, né, tivemos tantos frutos e estamos aqui agora. Então, primeiro agradecer por participar da obra que eu coordeno e que tem dado tantos frutos, vamos dizer assim, né? E também pela sua disponibilidade, que eu sei que você é uma pessoa muito ocupada e está aqui gastando esse tempo nesse projeto, que é o Arquitetura do Planejamento em Pauta, onde eu converso com os autores do, do Arquitetura, né? E aí vamos entrando no tema, né, que é seguro. A professora Angélica escreveu o artigo Seguro de Vida no Planejamento Sucessório, uma pílula para mostrar como é interessante esse instrumento, né? E contextualizando hoje, né? Eu acho que o que teve de diferença no mundo foi a pandemia, né? Onde trouxe essa questão da infinitude para dentro das nossas casas, que a gente sabe que brasileiro não gosta de falar de morte, brasileiro não gosta de se organizar, brasileiro não tem a cultura de fazer testamento, mas está aumentando. E eu também sei que brasileiro faz muito pouco índice ainda de porcentagem da população, acho que é 19, 16%, a senhora me corrige, em torno disso, né? Então, a gente sabe que é baixa, mas ao mesmo tempo, da mesma forma que tem crescido o número de testamentos, e cresceu muito agora aqui com a pandemia, ainda é baixo, mas as pessoas estão. E eu acho que o maior fator para o planejamento, para essas mudanças, lógico que a gente sabe que tem as transformações socioeconômicas, e o próprio seguro tem essa questão de vir o homem do campo, a origem do seguro para a cidade, questão cristã de se botar um preço à vida, né? Tudo isso, mas contextualizando hoje, são os meus, teus e os nossos, que eu acho que é o maior fator que faz as pessoas se organizarem. E o seguro de vida, ele tem uma natureza que eu, estudando no doutorado na Alemanha, que ele é um will substitutes, né? Que chamam, que é o único ainda que a gente tem, que são instrumentos que não entrem no inventário, que a gente tem um sistema brasileiro que, para termos a liquidez, temos sempre passar por um inventário. Isso é um transtorno muito grande. Quem tem patrimônio só não passa por inventário quem tem patrimônio, quem não tem patrimônio. Mas, se não, mesmo holding, que às vezes as pessoas falam erroneamente, até a previdência privada, mas depois a gente fala um pouco sobre isso, mas com certeza, com segurança, o único instrumento que não entra no inventário é o seguro de vida, né? De uma rápida liquidez. Então, são essas duas grandes vantagens que já teríamos com o seguro. Bem, com essa parte
introdutória, eu passo a palavra, que eu estou aqui para lhe ouvir e aprender um pouquinho com você, que domina o assunto com... eu queria antes só apresentar a professora, que dispensa, mas só ler um rápido currículo dela aqui do artigo. Ela é pós-doutora em Direito Constitucional, doutora em Direito Político e Econômico, doutora em Educação, mestre em História Contemporânea, docente do curso de Direito da Unip, vice-presidente do IBDConte, né, que a gente faz parte. Eu fiz questão de inserir aí Flávio Tartucci, que teve essa iniciativa de criar esse instituto tão necessário e que tem uma peculiaridade muito parecida com o planejamento. Eu também pertenço a uma comissão de arquitetura de planejamento sucessório, mas o planejamento tem essa interdisciplinariedade que é muito a característica do IBDConte também, né? Aí aproveito, faço as boas-vindas, agradecendo mais uma vez a sua disponibilidade e passo a palavra para você. Muitíssimo obrigada. Espero que estejam me ouvindo bem, que o som esteja bom para que a gente possa se comunicar. Quero te mandar um abraço gigantesco, Daniele, de agradecimento por esse convite. Parabenizar você pelo trabalho sensacional que você faz, não apenas na organização da obra, que por si só já seria um trabalho genial, porque é exaustivo a beça organizar uma obra, escrever na obra e organizá-la, mas principalmente pelo trabalho de difusão que você tem feito do conceito de planejamento sucessório. E não é pouco o que você tem feito. Haja vista o congresso que nós tivemos recentemente, que eu tive a honra de participar também, e que foi magistral. Eu me lembro de, na ocasião, várias pessoas que eu conheço terem participado, terem se inscrito para participar, puderam acompanhar o congresso o tempo todo, coisa que, infelizmente, eu não pude, e ficaram simplesmente encantadas com a diversidade, com a qualidade, com a profundidade dos temas. Então, o trabalho que você faz, Dani, é sensacional. Eu queria te agradecer por ele, te parabenizar, claro, mas principalmente te agradecer, porque acaba beneficiando a todos nós que tivemos a honra de participar desse trabalho, que está belíssimo, aliás, está sempre aqui comigo, porque belíssimo, e aprendo muito com eles. Também queria aproveitar o ensejo para cumprimentar nossos dois grandes amigos comuns, entre outros, mais dois grandes, o Flávio Tartucci, presidente do IBDConte, Instituto Brasileiro de Direito Contratual, uma grande sacada que o Flávio teve de organizar esse instituto, juntamente com uma grande amiga nossa, professora doutora Gisele Deronaca, cumprimentar os dois e lembrar que o IBDConte é um espaço plural, é um espaço em que pessoas de todas as matizes, de todas as áreas, podem chegar lá, sentar e conversar de uma forma plural, de uma forma absolutamente fraterna até, porque é um debate leal. E onde tem um debate leal, tem esse respeito de uns para os outros, a que eu chamo de uma certa fraternidade intelectual, num mundo que está tão polarizado entre nós e eles, entre sim e não, um mundo binário, Daniele, que não combina em nada com a intelectualidade, com a produção científica, com a produção acadêmica. A produção acadêmica não é binária, o pensamento científico não pode ser binário. E infelizmente, o mundo ficou bem binário ultimamente, o que é uma tristeza, mas lá no IBDConte, entre outros espaços, a gente tem conseguido um diálogo bacana. E eu digo isso com muito sentimento, até com grande emoção, porque assim como todos os brasileiros, como você mencionava há pouco, eu também sou uma pessoa mais dada a emoções, nós somos muito emotivos, aliás, todos nós, latino-americanos, somos todos muito emotivos, então não falamos de morte, por exemplo. A pensar que se não falarmos, ela não acontecerá. Absolutamente impróprio, porque ela acontecerá. Aliás, a única certeza que nós temos nessa vida é que nós temos um tempo de passagem, né? Uns acreditam que vamos para, outros acreditam que não vamos a lugar nenhum,
Mas uma coisa é certa, todos sabemos que um dia vamos. Vamos morrer. Né? Por isso que é tão importante falar em planejamento sucessório e abordar o seguro dentro dessa arquitetura mesmo, como tão bonito que chama o livro, arquitetura, né? É tão bacana inserir o seguro nisso, porque ele, apesar de, lamentavelmente, ainda ser pouco praticado no Brasil, ele é profundamente enriquecedor para quem pretende ou fazer planejamento sucessório, porque tem muito, ou fazer planejamento sucessório porque não tem nada, porque tem muito pouco, ou porque tem dívida. Também é importante lembrar disso. Nós temos uma categoria de seguro de vida só para quem tem dívida. Seguro prestamista, que os mais simples, muito corretamente, chamam de morreu, quitou, que é aquele seguro da prestação do apartamento, do financiamento habitacional. Morreu, quitou. Agora, vamos traduzir isso em repercussão social, né, Dani? Olha o que Não, com certeza. Uma família de baixa renda. Agora, ainda é verdade que nós contratamos pouco seguro de vida. E se você me perguntar o que seria isso, eu te digo, não é nem tanto por preço. Porque hoje a gente tem seguro de vida de todo preço. Na verdade, seguro de pessoas e as várias modalidades do seguro de pessoas, nós temos de todo preço. A partir de 10, 15 reais já está dando para comprar um seguro. Não é questão cultural, professora? Provavelmente seja a melhor explicação. Em primeiro lugar, as pessoas sempre acham que seguro é coisa para rico. Não é verdade. Não é verdade. Alguns seguros, sim, são caros. Né? São caros até porque os riscos são muito complexos. Hoje, para você contratar um seguro de cyber risks, por exemplo, os riscos cibernéticos, você ainda vai ter um custo mais alto na sua empresa, mas no seu escritório de advocacia. Mas os seguros de vida não, eles são muito antigos, são praticados por quase todas as seguradoras brasileiras, tem muito mercado para isso. O que falta mesmo é cultura para as pessoas entenderem, principalmente entenderem, me corrige se achar que eu estou errado, a operação de seguros. É isso que as pessoas não entendem e que acabam por tratar o seguro de uma forma tão preconceituosa. E um conhecido meu que ele dizia assim, tanto preconceito, exatamente, concordando com a senhora, por falta de você, por falta de conhecimento, ele dizia assim, por que eu vou fazer um negócio que para ser bom eu tenho que morrer? Eu dizia, meu Deus! Há algum tempo atrás, uma seguradora do Rio de Janeiro, uma seguradora muito criativa na sua publicidade, ela fez uma publicidade nas comunidades cariocas, aquelas de mais baixa renda, e ela dizia o seguinte, compra um seguro de vida, faça um seguro de vida, para que a sua mulher jamais tenha que ter outro depois da sua morte. Né? Eu achava um tanto quanto grosseiro, porque, de fato, as mulheres não vivem de seus maridos há muito tempo. Cumprimentar meu sobrinho, Daniel Calini, que está lá em Portugal, que acabou de passar por aqui um dia. Tia, está morrendo de saudade de você. Desculpe aí, hashtag falei, mas é que, como eu dizia, nós somos todos muito emotivos na Latinoamérica. Mas, enfim, quer dizer, eu achava um pouco grosseira a abordagem que era feita, mas, ao mesmo tempo, é muito real. Muito real. É pensar no futuro, é pensar no que vem depois, é pensar em como se planejar. Eu sinto que as pessoas entendem pouco da organização da operação de seguro. Elas não entendem como é ser parte de uma mutualidade, de um fundo mutual. Elas entendem pouco de que, na verdade, aquilo que você está pagando, você não está pagando para virar lucro para a seguradora. Uma parte do que você paga remunera o investimento que a seguradora fez, é lucro sim, perfeito. Uma parte do que você paga remunera a intermediação, o corretor de seguro, o percentual da comissão dele. Uma parte remunera a despesa administrativa que como empresa seguradora tem, mais uma parte vai para um fundo mutual que é de inteirinha responsabilidade da seguradora gerir, mas pertence aos segurados. É um montante de dinheiro, é um mundaréu de dinheiro, é um dinheirão
que pertencem aos segurados e que será utilizado para o pagamento no seguro de vida do capital segurado, no seguro de pessoas do capital segurado ou de algumas formas que forem, desde um beijo, desde passando por aqui, toque uma Marine presente, será utilizado exclusivamente para aquilo que tiver sido contratado. Então, quando as pessoas me perguntam, seguro é seguro? Eu falei, olha, é uma das coisas mais seguras que existe no Brasil. Porque, além de tudo, Daniela, seguro é fortemente regulado pela Superintendência de Seguros Privados, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, ou seja, tem um valor aceso em cima de cada segurador, e o pessoal da área de seguros sabe muito bem do que eu estou falando. Mensalmente tem que preencher formulário de informação e mandar para a seguradora dizendo quanto entrou de dinheiro, quanto saiu de indenização, quanto é que tem no fundo mutual, como é que está aplicando o fundo mutual, qual é o retorno disso. Então, seguro é muito seguro. Se é para a gente pôr o dinheiro suado da gente em algum lugar, com certeza o seguro é um excelente lugar. Agora, o segurador é o garantidor do fundo mutual. O que significa? Ele tem que organizar e gerir. Para fazer uma boa gestão, Daniel, não importa só como é que vai ser a aplicação. Até porque a aplicação nem é tão livre assim. A regulação diz até como esse dinheiro tem que ser aplicado. Então nem é tão livre assim. O problema não é a aplicação, o problema é pagar corretamente. Então começam as discussões. Mas tinha que ser devido, porque morreu. Mas ele tinha uma moléstia pré-existente que não fora declarada. O problema de uma pessoa ter uma moléstia pré-existente não é um problema para o segurador. É um problema para o fundo mutual. Você declara que não tem nenhuma doença e depois você descobre que não, que você tinha uma doença, que você sabia que tinha, que o médico já tinha te dado, às vezes, até alguma indicação da gravidade dessa doença. E você vai lá e faz seguro de vida. E aí, quando perguntam na declaração pessoal de saúde, você tem alguma doença? Não. É a questão da boa-fé, né? Poxa vida. E a boa-fé não é com a seguradora. É isso que as pessoas precisam entender. A boa-fé também é com a seguradora, porque são as partes contratantes, mas é principalmente o dever de lealdade com o fundo mutual. Aliás, vou dar uma aula daqui a pouco e vou falar bastante disso lá na pós-graduação da Escola de Negócios e Seguros. Falar bastante disso. O que é a boa-fé, afinal? Deve ser um troço complicado, porque tem livros gigantescos falando de boa-fé. Esse aqui é um deles, pelo tamanho a gente vê, do professor Antônio Menezes, Antônio Manuel da Rocha e Menezes Cordeiro, é um clássico de boa-fé da Almedina, coleção. Exato, quer dizer, é um clássico da boa-fé. Agora, para ser desse tamanho, alguma coisa tem. E a boa-fé, de fato, ela exige essa dupla preocupação com o segurador, mas principalmente com o fundo mutual. E com o segurador é na condição dele de administrador do fundo mutual. Então, eu tenho a impressão que as pessoas, à medida que forem compreendendo melhor essa dinâmica, essa operação de seguro, vão se sentir mais confiantes para contratar. Conhecer, então, né? Uma coisa que a senhora indica é conhecer mais o produto, né? Conhecer a operação primeiro, até poder escolher que tipo de produto. É importantíssimo isso. Até porque tem muitas opções no mercado. Isso que também depois eu queria que a senhora fosse inserindo na sua conversa, porque no Brasil hoje aumentou muito esse tipo de produtos, né? Está bem mais diversificado do que existia até bem pouco tempo atrás. Tem uma sofisticação muito grande hoje de tipos de seguro, seguros para pagar impostos, no caso, mais ligados à Previdência, né? Então, isso surgiu hoje em dia realmente. Então, esse fator de conhecer a operação até para poder escolher o produto para o seu perfil, para a sua necessidade, né? O seguro, principalmente, precisa ser pensado. O seguro de pessoas, principalmente, precisa ser pensado que ele não é um contrato para dar valor para a vida, para você atribuir um valor à vida. Não existe isso.
você faz um seguro de pessoas porque você está preocupado com os seus dependentes e com todo o conjunto de adversidades, eu diria, que vem junto com o óbito de uma pessoa, com a morte de uma pessoa. Então, eu escuto isso, e você certamente escuta. A pessoa pede um ente querido, pede o pai, ou a mãe, ou o esposo, e você pergunta para ela, tá tudo bem? A gente é advogada, né? Eu não sou dessa área, não sou da área de família, sucessões, mas você pergunta, você pode indicar alguém bacana para ajudar a pessoa. Tá tudo bem? Se está precisando de alguma coisa, a primeira coisa que a pessoa te fala é, nossa, como é caro fazer inventário, né? Então, é caro. Tá? Outra coisa que às vezes as pessoas também dizem de cara, nossa, como morrer é caro. Imagina, minha mãe faleceu agora, precisou, gastei isso, gastei aquilo outro. Aí você fala, é verdade, tem um dispêndio sim, numa hora em que você não tem opção. Que você não vai dizer, olha, morreu? Bom, depois a gente vê. Não, não é depois a gente vê, a gente tem que ver as coisas na hora, as coisas têm que acontecer na hora. O seguro tem várias modalidades, o seguro de pessoas. E você pode contratar vários seguros. É isso que é bom. É isso que também a senhora fala no artigo. Você fala no artigo. Isso. Você pode contratar um seguro, por exemplo, um capital segurado de R$100.000, exclusivamente para pagar todas as despesas do seu funeral, todas as despesas do seu inventário, todas as despesas de impostos sobre transmissão de bens. Você paga só para isso. Você pode contratar um seguro exclusivamente para o funeral. O funeral. Esse seguro de funeral é muito bacana. Falar assim parece loucura, mas ele é muito bacana porque ele tem o traslado do corpo. Isso é importantíssimo. Quantas vezes a gente já não viu pessoas que se desesperaram sem saber o que podiam fazer porque o parente faleceu em outro lugar. Na minha família, inclusive, já teve gente que morreu na Argentina e ninguém sabia como fazer, um transtorno. Eu tenho uma prima que morreu em Nova York, um infarto fulminante. Esse meu parente também, foi um infarto fulminante e está todo mundo sujeito. Pode ser um acidente, pode ser um infarto, pode ser um acidente, às vezes até bobo. Minha sócia, no ano passado, caiu dentro de um navio, fraturou a mão, quebrou o braço, 6 lugares. Né? Poderia ter sido muito, muito mais grave. Enfim, você pode fazer uma conjugação de interesses. E aí você diz, bom, eu quero fazer um seguro para garantir minha família no futuro. Mas eu não posso fazer um seguro de 1 milhão, ou um seguro de 10 milhões. O que eu faço então? Quanto é que você ganha por mês? Você ganha 10 mil? Perfeito. Faça um seguro de 24 vezes o valor do quanto você ganha. 24 meses, a sua família, os seus beneficiários vão receber aquele valor que você ganhava em vida. Por que 24 meses? Não é um número mágico. É um número comprovado, é um tempo, 24 meses, é um tempo comprovado que as pessoas demoram para organizar a sua vida depois da perda do ente mais próximo. Então, o marido em relação à esposa, a esposa em relação ao marido, e por aí vai. Né? O pai em relação aos filhos, a mãe em relação aos filhos. 24 meses é, em regra, o tempo que as pessoas vivem o choque da perda, a rejeição, o luto, a tristeza, e depois elas começam a se reerguer e se organizar. Ao longo da minha vida, são mais de 30 anos de mercado de seguros, eu tenho visto, eu posso afiançar para você que é assim que acontece. Eu posso te garantir que é assim que acontece. Mais recentemente, tenho acompanhado uma amiga, professora como nós, que perdeu o esposo muito jovem, ele teve um infarto também fulminante, está para completar agora 3 anos, e eles, assim, em 2 anos, você já percebia claramente que eles estavam, apesar do choque, apesar do impacto, apesar da grande perda que significou para eles já estão encaminhados, os meninos na faculdade, a menina já formou, ela no trabalho dela, já arrumaram toda a... Mas, que tá, tinha seguro, tinha previdência complementar, ou seja, tinha
um colchão, né, Daniele, que permitiu a eles Que é outra essa... coisa, né? Quando você tem uma estabilidade, as coisas fluem de forma diferente, né? É incrível como vai chamando até outras coisas. No momento que você está numa dificuldade, né, sou muito amiga do professor Daniel Bucarque, que fala sobre insolvência, e realmente o nosso ordenamento ele é muito espinhoso para a pessoa, né? A pessoa humana, quando entra num déficit, a gente não tem, a pessoa civil, ela não tem as mesmas oportunidades que tem uma PJ. E aí as portas só vão fechando os créditos e tudo. Então, realmente, quando você está no momento desse, se você tem, como você falou, um colchão, uma estabilidade até para você se reerguer, é outra questão. Então, eu acho que o seguro é uma forma de amor à família, né? É uma forma patrimonial, mas que o fundo, a natureza, vem de uma preocupação. Se você preocupa, vai e deixa, independente do inventário e do patrimônio que você está. Até esses 2 anos é um prazo também para esse inventário começar a andar. Exatamente. E veja, às vezes tem mais dedicação à família. Acredite na minha experiência. Tem mais dedicação à família em deixar um bom seguro do que deixar um imóvel. Porque o imóvel pega uma época dessa, como nós estamos vivendo agora, uma grande confusão econômica mundial, muitos imóveis desalugados, muitos imóveis comerciais. Antigamente, as pessoas diziam assim, não vou deixar um barracão, porque está sempre alugado. A hora vem uma oficina, a hora vem um pessoal de fábrica de imóveis, ora vem um, outro, mas está sempre alugado. Não é verdade agora. Agora não é verdade. Não vou deixar um espaço, porque pode pôr restaurante, bar, lanchonete. Não foi verdade agora. Então, às vezes, mais do que a preocupação em deixar um imóvel, em deixar um ponto comercial, deixar o seguro é líquido e certo. Além do que, o seguro tem essa vantagem. Você faz quantos você quiser e ele não responde por dívida. Outra coisa, não te responde por credor, Brasil, terceiros, liquidez ali, né? Não é E difícil. rápido, né? De certa forma, o prazo para liquidez é rápido. 30 dias tem que pagar. É o prazo que a Superintendência de Seguros Privados dá para que seja pago o capital segurado. Claro que pode acontecer alguma situação duvidosa que a seguradora, no seu papel de garantidor, o que é ser um papel de garantidor? Repita, esse é um papel de gestor. Tem que administrar o fundo mutual, mas tem que administrar também saber que dinheiro é esse que está saindo de lá, como é que esse dinheiro está saindo. Tem algumas confusões, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas veja, em 30 dias tem que pagar. Então, aconteceu o óbito, apresenta a documentação, nessas horas um corretor de seguro de confiança é fundamental, alguém que saiba do que está falando. Ah, mas eu não posso comprar em banco? Pode, eu contratei um seguro ontem em banco, ontem, à tarde eu contratei um seguro em banco. Aliás, um seguro de cobertura de despesas médicas e de incapacidade temporária. Eu trabalho por conta própria e não tinha esse seguro. Quer dizer, se acontecer de eu ter algumas despesas médicas que, porventura, o plano de saúde não cubra, e principalmente a incapacidade temporária, vai que eu tenho alguma coisa que me obriga a ficar em casa 10, 15 dias sem poder trabalhar. Pronto, tem um valor aí por dia, nada grandemente extraordinário, mas tem um valor aí que vai me dar o pão nosso de cada dia, vai me deixar ter tranquilidade. Estou em casa, então, além dos recursos que eu tenho guardado, eu ainda tenho essa entrada que vai acontecer. Não pode contratar em banco? Pode contratar em banco, mas precisa entender o que está contratando. Precisa entender, fazer todas as perguntas. A internet é fabulosa, tem coisa pra caramba. Então, se deixe molhar de dúvidas, fuça na internet, fica cheio de dúvidas e cai para dentro do corretor de seguros, do gerente de banco, mas cai para dentro sem dó, eles têm que saber responder. E se ele começar com veja bem, caia fora. Ninguém que conhece seguro começa com veja bem. Não existe isso.
Quem conhece seguro tem que explicar. Acontece assim, acontece assado, ou não acontece ou não é para pagar. Quem conhece seguro não tem medo de dizer que em algumas situações não é para pagar. Professora, teve uma Diga. pergunta aqui que eu acho importante falar também, para esclarecer. Há pagamento de imposto na sucessão de receber o seguro? Eu quase sabia que essa pergunta vinha, porque ela apareceu lá no nosso congresso, e eu, na época, disse só simplesmente, pessoal, eu não sou uma especialista em tributário, mas eu fui atrás. O que, que a gente sabe? Não incide imposto de renda sobre o capital segurado. Agora, você precisa informar na declaração de imposto de renda. Tem um campo lá na declaração, eu não sei se tem mesmo, porque eu não declaro imposto de renda faz muitos anos. Quem faz isso é a coitada minha sócia, doutora Paula Moreira, que há muitos anos, uma vez ela falou, você quer quê? E eu disse, sim, claro, e nunca mais eu declarei imposto de renda, é ela que cuida disso. Mas diz que tem um campo lá chamado isento/não tributável. Você tem que declarar lá que você recebeu o capital segurado, mas não haverá abatimento no imposto de renda. Você só conta para o governo que você recebeu, até porque precisa saber como esse dinheiro circula, né? Agora, o que vai abater? O que você vai ter incidência de imposto? Quando você fizer resgate nas apólices que o capital segurado puder ser resgatável. Aí nós estamos entrando lá na área do VGBL, do PGBL. Isso que também é importante, às vezes, estar esclarecendo aí. Porque o Vida Gerador de Benefícios Livres, o VGBL, e o PGBL, que é o Plano Gerador de Benefício Livre, aí eles já entram numa outra figura. O VGBL é um seguro de sobrevida, é um seguro de subsistência, de sobrevivência. Perdão, não é de subsistência, de sobrevivência. E o PGBL é previdência. Claro que você vai encontrar produtos que são produtos que são híbridos, eles têm resgate no vida, se morrer, paga o capital segurado, se pagar por X tempo, você tem aquele rendimento mensal para acrescentar na sua previdência social, você vai ter essa previdência, por isso ela chama previdência complementar. Aí você tem toda uma arquitetura, usando a palavra que você e eu gostamos tanto, você tem toda uma arquitetura que pode ser organizada e pode ser montada com esses planos, inclusive, que podem ser resgatados ao longo do período. Você vai, então, contribuir por 30 anos, 40 anos. Hoje não é difícil fazer uma contribuição por 30, 40 anos, porque a maior parte das pessoas que estão nascendo agora vão viver 100 anos com certeza. Né? A expectativa média de vida do brasileiro cresceu muito, a longevidade é uma realidade hoje no país, graças a Deus. Né? O time da terceira idade aqui agradece. E, inclusive... Aí, esse resgate, só para concluir, perdão, quando você fizer esse resgate, aí sim incide imposto, porque aí você está fazendo movimentação financeira. Agora, para o beneficiário, quando acontece a morte, o beneficiário aquele que o segurado indicou, não, aí não tem tributação. O que é outra vantagem, você recebe. Não está sujeito à dívida, não está sujeito à herança, portanto não tem que esperar o inventário e não tem imposto. Muito bom. Essas vantagens do seguro realmente são incríveis. E aqui o professor Caio Pires também, que é um dos autores do livro, está falando fundamental essa sua explicação da professora Angélica, pode ajudar na criação de parâmetros para entender quando se está utilizando o seguro, a previdência, como meio de fraudar a legítima. Porque a preocupação, exatamente pegando o gancho das pessoas estarem vivendo mais, tem muita crítica legítima. O Caio acabou de defender a dissertação dele de mestrado sobre a questão da legítima. Independente de críticas que temos, eu também tenho a legítima, é o nosso limite legal na sucessão, né? Então, você tem que manter. Mas, estudando a doutrina, inclusive internacional, quando eles fazem muita crítica legítima, que as pessoas estão vivendo muito e estão herdando bem mais velhas, sem precisar, teoricamente, dessa função social e, inclusive, dizendo que tem outras formas de dar essa assistência e o seguro é uma delas, né? Então, você pode estar utilizando, mas, de qualquer forma, nós temos eu não vejo a curto ou médio prazo uma mudança no nosso sistema sucessório que mude a legítima, por mais crítica que eu seja.
Então, a questão do seguro é essencial. Mas eu também queria fazer uma pergunta para você, que também a gente sabe quando, e eu achei muito importante a sua colocação no início, de mostrar que o seguro ele pode ser acessível a várias classes, né? Dependendo, e quando eu digo também que o planejamento sucessório não é só para as pessoas que têm grande patrimônio ou riqueza. Pelo contrário, quanto menos se tem, mais tem que se cuidar para não dilapidar o pouco que tem em uma briga, seja entre, mesmo que seja uma partilha entre uma separação, um divórcio, uma dissolução de uma união estável. Então, tem que se pensar sempre de uma forma zelosa, mesmo que para quem tem menos patrimônio. E com esse fator, desconstruindo também um pouco esse pressuposto que se tem que o seguro é só de grandes valores para quem tem, a gente sabe também que quando se pega, eu acho que a palavra que você usou foi sofisticado, né? Quando se pega, às vezes, um seguro, mas tudo vai mudar muito o patamar, dependendo do nível que você precisa de 24 meses, que realmente eu não sabia que esse prazo tinha dados estatísticos em cima dele. A gente até fala para o cliente que é mais ou menos um tempo para a pessoa se reorganizar, mas não sabia que tinha até um estudo para traduzir esse tempo. A gente sabe que na experiência, mais ou menos, é esse tempo. Que às vezes as pessoas acham, e aí eu acho que quanto mais temor, as pessoas têm receio e se afastam daquilo, né? E eu, nesse meu trabalho muito de desconstrução do planejamento sucessório, mostrando que isso não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, pelo contrário, tem instrumentos para todos os níveis de patrimônio, né? Às vezes uma simples doação, um simples testamento também, um seguro de vida, né? Quer dizer, você tem, eu acho que o seguro também precisa disso, porque ele tem um quê, vamos dizer assim, que só quem faz seguro são pessoas que têm muito patrimônio ou ricas, como se isso não fosse também atender a pessoas de outras classes. E a gente também ouve falar desses seguros americanos, onde se faz seguro os médicos, você faz. É diferente dessa natureza também do Brasil, né? Se pudesse só explicar um pouquinho, porque eu acho que o que você falou é essencial. Conhecendo a operação, sabendo como é o processo, dá para as pessoas verem que não é uma coisa tão distante da sua possibilidade de fazer um seguro. Pegar duas colocações importantíssimas que você fez. Primeiro, sobre a legítima. Eu não quero me aprofundar nesse assunto, como eu já disse, não sou uma especialista, mas tem uma coisa que eu tenho repetido, como estou estudando inovação, estou estudando direito digital e os seguros de risco cibernético, eu tenho repetido muito essa frase ultimamente. Não se resolve problema novo com solução velha. Com ferramenta velha, você não resolve problema novo. Não adianta nada. Nós precisamos pensar em soluções novas para problemas novos. Então, nós estamos vivendo mais, as pessoas estão herdando com muito mais idade, não precisam mais daquilo naquele momento. Então, nós temos que adotar soluções inovadoras. Primeira coisa é isso. Eu tenho muita esperança que a gente tenha coragem e fôlego para fazer os debates que nós precisamos fazer. Outro instrumento que nós vamos ter que rever é a responsabilidade civil. Não dá para fazer a responsabilidade civil com os instrumentos que nós tínhamos num mundo de algoritmos, num mundo de inteligência artificial. Nós vamos ter que criar outros instrumentos. Bom, vamos lá. Segunda coisa. Seguro de vida, seguro de pessoas, está muito longe de ser instrumento só para rico. Ele é instrumento para qualquer pessoa em qualquer faixa de rendimento. Aliás, um dos grandes incentivos no pacote de benefícios das empresas é exatamente o seguro de vida. Quando as empresas colocam lá no pacote de benefícios delas o seguro de vida, às vezes não colocam nem o seguro-saúde, porque o seguro-saúde ainda está impossível.
para aquela empresa, ele é muito caro. Mas põe um seguro de vida, você pode ter certeza que aquela empresa está conseguindo um retorno do seu colaborador, um retorno diferenciado. Porque o camarada sai para viajar, ou ele vai trabalhar, e às vezes até num trabalho um pouco mais de risco, mas ele sabe que acontecendo qualquer coisa, a família tem direito a receber o capital segurado sem discussão. Não tem discussão nenhuma. Vai receber a verba rescisória, vai receber o capital segurado, depois vai ter inventário, depois vai ter todas as outras todos os outros procedimentos que forem necessários por lei. Mas o capital segurado e as verbas rescisórias não tem discussão. Vai receber na hora, muito pouco tempo depois do óbito. Outra coisa que as pessoas pouco sabem, existem seguros de vida na modalidade educacional. Recentemente uma jornalista fez contato comigo e falou assim, professor, isso existe mesmo? Eu falei, mas existe. Muitos colégios contratam como estipulante, dizem para o pai, quer entrar na pólice? Alguns pais não entendem direito o que é. Os colégios mais sérios, e fica aqui a minha sugestão para que os advogados das escolas sugiram isso, prestem esse serviço. Os colégios mais sérios chamam os pais para uma reunião e dizem, olha, está aqui o seguro, está aqui 4 telas de PowerPoint para você entender o que é o seguro. Fora da mensalidade, a escola cobra lá R$300 de mensalidade. Você ainda vai pagar mais R$20, só que se acontecer o seu óbito, está coberto até, por exemplo, acabar aquela fase. Ensino médio, ensino fundamental, enfim. Outra coisa que o seguro educacional prevê é a possibilidade de pagamento de mensalidades no caso de desemprego não desejado. Se você não pedir demissão, for desempregado, for demitido, sem ser por justa causa também, é evidente, né? A seguradora paga lá um tempo, dependendo do contrato, paga lá 3, 6, 8, 10 meses, 1 ano das prestações da mensalidade do colégio. Pô, que coisa melhor que isso? Você, por acaso, pandemia, ficou desempregado, não está conseguindo se recolocar. Bom, tem lá 6 meses de pagamento da mensalidade, ou 3 meses, ou 4 meses de pagamento da mensalidade. Dá uma tranquilidade, você sabe que você não está começando do zero, que não vai ter que desencaixar dinheiro de imediato. Então, tudo isso é importante para as pessoas pesquisarem. Tem muito material hoje, Daniele, que está na internet. Eu brigo com as pessoas, eu falo, mas não seja preguiçoso, vá atrás, coloca lá no Google a pergunta que você quer fazer. Vai aparecer o site da SUSEP, vai aparecer o site de um monte de portais que hoje trazem essa informação. Outra coisa que a gente precisa falar com clareza é sobre o beneficiário. Eu quero aproveitar bem esse tempo para a gente falar sobre isso. No seguro de pessoas, o beneficiário é quase totalmente livre. Por que eu digo quase totalmente livre? Porque são poucas as restrições. O Código Civil de 2002, ainda muito conservador, com o meu gosto pessoal, o meu gosto de um conservadorismo na parte de família é um show, né? O conservadorismo. Nós estamos falando em união poliafetiva e o Código está dizendo que, olha para você ver, que o companheiro pode ser beneficiário se ao tempo do contrato segurado era separado de direito ou de fato. É o que está lá no 793. E também tem lá uma restrição, que na falta da indicação, está no 792, eu estou dando uma colinha aqui, viu, pessoal? Lá no 792, aliás, uma colinha de primeiro mundo, porque é do Código Civil comentado pelo Schreiber, pelo Tatus, pelo Simão, nossos colegas lá do IBD Conte. Na falta de indicação, olha só, se não tiver uma pessoa indicada como beneficiário, ou se aquela que tivesse sido indicada não puder receber, por alguma razão, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros conforme a vocação hereditária. Quer dizer, aí o Código resolveu fazer uma lambança, transformar em herança o que a rigor não é herança. Então,
tem essas restrições. Fora isso, há uma liberdade incrível para você indicar o beneficiário. O que faz com que uma pessoa de bom senso, uma pessoa serena, na hora de pensar na sua sucessão hereditária, no seu planejamento sucessório, ela possa dizer o seguinte: quer saber? Eu vou deixar um valor para o meu irmão e não para minha esposa, porque o nosso relacionamento afetivo não anda bem, a minha esposa anda com algumas prioridades que não são exatamente as mesmas. Eu vou proteger as crianças e vou deixar, por exemplo, em nome de meu pai, ou em nome do meu irmão, ou até de um amigo que possa organizar melhor as coisas com aqueles valores no momento do óbito. Claro que a esposa vai dar pulos olímpicos, tá? Vai bater recordes olímpicos de salto. É uma modalidade de salto chamada salto de ódio, porque é uma modalidade nova, olímpica, né? Mas você tem que pensar o seguinte: primeiro, você já morreu. Então pode bater o pé, o braço, a mão, pode fazer o que quiser, porque você já morreu. Segundo, é claro que esse raciocínio pode ser interpretado por alguns, e eu peço desculpa se alguém estiver pensando assim: a Angélica está sendo machista. Não, não estou, não. Pode se dar o inverso. Mas infelizmente a gente sabe que a proporção é diferente, é menor. Quando a gente fala que é o maior número das mães que tomam filho de separação, que a mulher é prejudicada, a gente sabe desses números e entende sua colocação. Uma colega, nossa advogada, me procurou e falou: Angélica, olha, a minha cliente quer fazer um seguro de vida, bacana, não quer deixar para o ex-marido, porque o ex-marido que tem com ela a guarda compartilhada da criança de 4 anos. Ela falou: não quer deixar porque sabe que ele é maluco. Esse dinheiro na mão dele vai virar tudo. Vira carro novo, vira camiseta da moda, vira tênis de marca, vira viagem para Disney World. Agora, mais difícil, mas enfim, naquele momento podia. Ela falou: só não vai virar o futuro para o meu filho. Eu falei: perfeito, deixe para outra pessoa. Deixa o seguro de vida para outra pessoa. Escolha alguém. Não, mas o meu ex-marido vai ficar louco. Eu falei: vai, deixa, vai ser divertidíssimo. Ele vai dar saltos olímpicos de ódio, mas o dinheiro não vai para ele. Deixa para o seu pai, deixa para sua mãe, deixa para o seu irmão, deixa para um amigo, para uma amiga, para alguém que você confia e que sabe que vai gastar aquele dinheiro em benefício do seu filho. Isso é possível também. E às vezes é muito recomendado. Por vezes não é só porque a pessoa não tem responsabilidade para gastar. Às vezes ela não tem mesmo estado emocional. A pessoa fica tão abalada com a morte do companheiro ou da companheira que entra em depressão ou que fica muito tempo fora do ar. Aí esse dinheiro vem, ela nem sabe o que fez. Apareceu um cara lá que falou para ela comprar um terreno. Sabe aqueles terrenos, depois você vai ver, que o terreno é dentro do mar? Então, apareceu um cara lá, ela já comprou 10 terrenos de uma vez, né? Era tudo dentro do mar o terreno. Não existia a tal da chácara que comprou. Enfim, exatamente para que você não deixe esse dinheiro sob risco, escolha muito bem seu beneficiário. É livre, você não precisa nem escolher alguém da sua família. Agora, conforme está lá no beneficiário, é para quem fica, né? Às vezes eu já vi seguro que botou assim, para minha esposa. Só que sim. Já tinha divorciado dessa esposa. Exato. Tem muita confusão com isso. Aliás, nós que advogamos nessa área, fazemos isso diariamente. Até porque muitas empresas, e fica aqui o meu puxão de orelha para os RH, para os departamentos de recursos humanos, contratam um seguro de pessoas, ótimo, a empresa pensou num plano de benefício bacana para o colaborador, ótimo, mas não fazem o devido acompanhamento do chamado cartão proposta, que é onde está indicado o beneficiário. Não fazem acompanhamento. Aí, às vezes, a pessoa põe assim: os meus filhos. Ótimo. Filhos não costumam dar problema. Não costuma, mais ou menos. Porque quando ele fala dos filhos, ele está pensando na relação que ele tem agora,
que ele tem 2 filhos. Ele esqueceu que lá da adolescência ele tem um ou outro filho que a esposa às vezes nem sabe. Porque ele não convive, porque foi só um namorinho, foi a primeira vez. Essa história, eu nunca vi tanta gente engravidar na primeira vez como eu vi nesses mais 30 anos de seguro. Não, foi só uma vez e não aconteceu mais nada. E aí eu nem contei para minha esposa, ela nem sabe. Não, ela nem sabe não, ela tem que saber. Porque aí dá rolo. Quer dizer, você põe filhos. Pô, filho, todo mundo que aparecer e puder provar que é seu filho, aí o enrosco tá. Uma pergunta, né? aqui que a senhora, você já respondeu um pouco antes, que é quem tem diagnóstico de câncer pode fazer seguro? Não. Então, nessa pré-existente é um enrosco, né? É sempre um enrosco. Claro que, a depender da situação, você pode declarar e fazer com as restrições próprias que são oferecidas no mercado. Mas é mais difícil. Para quem tem doença pré-existente, é mais difícil. Assim como é difícil a questão do suicídio também. Exatamente. Cumprimentar só que o Rodrigo da Guia que entrou aqui, dar um oi para ele, e queria, assim, nessa parte, já caminhando para o final, mas que você falasse sobre o suicídio, que também é muito importante informar as pessoas, né? Esse espaço aqui é para isso, para a gente compartilhar informações. Esse é um assunto sempre muito delicado, né? Nós sabemos que os índices de suicídio têm crescido muito no Brasil e no mundo. As pessoas não gostam de falar do assunto, falam só no Setembro Amarelo, depois passa o Setembro Amarelo, ninguém mais fala do assunto, e é uma tristeza porque a gente tinha que trabalhar muito fortemente com prevenção de suicídio em todas as faixas etárias, né? Hoje o suicídio é um problema da criança ao idoso, é um problema muito grave. O Código Civil brasileiro fez uma coisa que, para o patamar latino, é muito esquisito, que diz assim, nos primeiros 2 anos, se a pessoa se suicidar, não haverá pagamento do capital segurado. No seguro individual, só no individual, pode haver o retorno de parte daquilo que a pessoa pagou para a composição do fundo mutual. Mas, no seguro coletivo, nem isso é possível calcular. Mas, de qualquer forma, o capital segurado, que é o que interessa mesmo, não será pago. Então, depois, o Superior Tribunal de Justiça, numa decisão muito polêmica na época, disse assim, não, nos primeiros 2 anos, não é que não paga. A seguradora tem que provar que o suicídio foi voluntário. Bom, nós voltamos para uma discussão que atormentou a todos nós advogados até 2002. Eu que comecei a advogar em 1984, na área de seguro, até 2002 estava atormentada por isso. Provar que se o suicídio era voluntário ou era involuntário. O que é um suicídio involuntário? Pois é, não sei. O que é um suicídio voluntário? Então, não sei. O suicídio voluntário, normalmente a gente caracterizava como aquele que tinha prova de que a pessoa tinha se preparado. Normalmente a carta que deixava. Muitas famílias, não estou julgando ninguém, muitas famílias chegavam no local e sumiam com a carta rapidamente. E a depender de como a pessoa tinha suicidado, por exemplo, com ingestão de medicamentos, não aparecia. Ou se dava um jeito para não aparecer, não é? Daí, quando chegou em 2002, acabou essa discussão horrorosa. É voluntário ou não é voluntário? É assim, tem prazo de carência, 2 anos. Você fez o seguro hoje, durante 2 anos você não pode se matar. Depois pode se matar à vontade, que aí o segurador vai pagar. Parece uma bobagem falar isso, mas em alguns países do mundo se estudou até que esse prazo poderia ser um prazo para que a pessoa perca o ímpeto de praticar o suicídio. Porque ela vai ficar pensando, se eu me matar agora, minha família... Então, eu vou me planejar, daqui 2 anos eu me mato. Em 2 anos muda tanta coisa, pro bem ou pro mal, mas muda tanta coisa. Não muda governo, né? Que no momento são 4, mas deixa pra lá, não vou falar disso para não nos aborrecer. Mas normalmente muda muita coisa. Em 2 anos você pode sair de uma depressão absoluta para um grande amor e viver um momento maravilhoso. Em 2 anos você sai da cura de um diagnóstico de câncer para a cura desse câncer, ainda engravida e ganha um filho. Quer dizer, em 2 anos a vida pode mudar tanto, as pessoas podem desistir daquela intenção maligna de suicidar. Hoje o Superior Tribunal de Justiça, felizmente, já entende que esse prazo de carência é válido.
Isso não é uma medida brasileira. Isso é praticado em muitos lugares do mundo. E é importante que se diga que esses 2 anos não são para garantir lucro de seguradora. Insisto nisso. São para garantir que o fundo mutual, que é dos segurados, não sofra um impacto de um dia para o outro, de uma atitude que, ao fim e ao cabo, é sempre intencional. Às vezes a intenção da pessoa está maculada pelos problemas que ela tem, de depressão, de desequilíbrio, né? Mas, de qualquer forma, é intencional. Aqui teve uma pergunta, mas que eu até... Mas deixando, como é que é? Deixando para um beneficiário amigo, por exemplo, como garantir que ele vai, de fato, usar o dinheiro para os filhos menores? Você tem que ter confiança em para quem você deixar, né? Isso até me atrevo a responder. É uma pessoa que você tenha segurança que vai fazer o que você está pedindo. Às vezes as pessoas confundem, sabe? É exatamente como você disse, que o próprio código confunde a ordem evocatória, botar no seguro, que nada tem a ver, já que não é herança. Se tem que botar a vontade do seguro justificada no testamento. Falei, não, o seguro não entra no testamento, nem precisa... não precisa mas para dar maior segurança, não. Hoje em dia a gente está muito adepta, né, aos vídeos. Mesmo o testamento público, hoje em dia, se está fazendo, pedindo para se deixar, às vezes, alguns esclarecimentos, mostrando a capacidade, a vontade. Talvez essa seja uma questão de também se fazer uns vídeos só por questão de conforto, né? De deixar claro. Apesar que nada melhor do que se falar, quanto mais se falar em vida sobre o assunto, acho que melhor, para não estarem desprevenidos, inseguros, sem saber. Então, da mesma forma que eu acho que deve-se falar o conteúdo de um testamento, deve-se falar da questão do seguro, deixei. Lógico que tem essas questões Ai, desculpa, bati no pé aqui. Pode-se criar alguns momentos de saia justas, vamos dizer assim, de desconforto, mas quanto mais claro falar, e diferentemente do testamento, que pode ser questionado e tal, o seguro tem uma maior... eu acho que segurança nesse sentido, né? Se você quer morrer tranquilo, ou fazer um planejamento sucessório tranquilo, é muito importante que você deixe público, ou deixe guardado para ser publicizado, o que você pretende. Estou deixando o seguro para o meu amigo Marco. Marco, esse seguro é para você usar, para pagar tal coisa, tal coisa, tal coisa. Por favor, garanta o meu velório. Por favor, garanta as despesas com o enterro, com o funeral. Então, estou deixando para você, mas para que você faça isso. Daniel, estou deixando para você esse capital segurado para que você cuide, por favor, dos meus pais. Eu não tenho irmãos, ou meus irmãos moram fora. Então, por favor, Daniel, garanta para eles o que eles precisarem, medicamento, tal, use esse dinheiro para isso. E quando eles falecerem, o que tiver sobrado é para você, Daniel. Pode usar à vontade se tiver sobrado. Enfim, essas coisas são racionais, essas coisas são feitas por pessoas que estão serenas para fazer, com tranquilidade. Ninguém quer morrer, não. Mas, se acontecer, vamos deixar tudo claro, quanto menos. Agora, para a resposta lá, se você pedir, deixar para o cara e ele não fizer o que você mandou, pô, aí sobrou a alternativa de puxar o pé dele durante a noite, virar uma assombração para ele. Não estou tirando sarro, não. Eu próprio sou espírita kardecista, não estou tirando sarro. Mas é uma alternativa. Você atormenta o cara depois, faz ele passar nervoso. Não, professora, muito obrigado. Várias pessoas aqui dizendo como é bom te ouvir. A querida professora, um abraço do Rio Grande do Sul. E então, realmente, foi muito bom esse bate-papo, desconstruir o seguro de vida, mostrando como ele pode ser útil, aplicado, acessível a todos. Eu acho que a gente cumpriu com o nosso desafio, que era explicar um pouco mais sobre como é essa operação, as vantagens, e realmente é um produto que no Brasil que a gente tem que incentivar mais as pessoas a fazerem, que eu acho que realmente é o preocupar com os seus familiares,
é deixar essa segurança, deixar eles com esse colchão de conforto para poderem rapidamente se reestruturarem na vida. Isso faz total diferença no momento de dor da perda de alguém, né? Com certeza, professora. E como você bem disse,